Paz do Senhor Jesus, irmãos, vamos nos colocando de pé. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos estar abrindo mais este culto, para que nós possamos adorar o Senhor, para que nós possamos glorificar o nome de Jesus aqui. Jesus é a pessoa mais importante aqui nesta noite, amém, irmãos? Tá certo que você é uma pessoa muito bem-vinda, né? Nós nos alegramos com a tua presença aqui, mas a presença de Jesus é a principal, amém? Então você não olha para ninguém, viu? Olha para Jesus nesta noite, tá bom? Quem tem aí uma expectativa de uma bênção de Deus nesta noite? Tem? Abra sua Bíblia comigo no profeta Isaías. Vamos ler um texto aqui, profeta Isaías, capítulo de número 55, o versículo de número 8. Olha o que Deus preparou para você aqui nesta noite. Eu creio nisso. E se você crê, então, quando dois concordam aqui na terra, é ligado lá no céu. Amém, irmãos? 55 de Isaías, versículo de número 8. Nós vamos abrir este culto com esse texto, que é para abrir as janelas do céu sobre as nossas vidas. Diz assim a palavra de Deus: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos os teus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Amém, irmãos? Então, Deus tem coisa ainda melhor do que a gente imaginou, ainda melhor do que a gente planejou, e isso é para nós, irmãos, é para a igreja. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, nós cremos nesta palavra, Senhor. Nós viemos aqui, meu Deus, nesta noite, para celebrar o Teu nome, para glorificar o Teu nome, porque até aqui o Senhor tem feito muitas coisas e grandes coisas nas nossas vidas, e por isso nós estamos muito abençoados, meu Deus. Mas a Tua palavra, meu Deus, ela vem de encontro conosco, dizendo, meu Deus, que as coisas que o Senhor tem preparado para nós são maiores do que aquelas que a gente pensa, meu Deus. São mais altas do que aquelas que a gente pensa, meu Deus. Então, meu Pai, em nome de Jesus, venha nos encher com Teu Espírito Santo, para que a gente possa ser digno de todas estas bênçãos que o Senhor tem preparado para nós, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, receba o nosso culto, pois nós viemos trazer esta nossa oferta a Ti, Senhor. Seja o Teu nome aqui nesta noite por toda a Tua igreja, exaltado, glorificado, adorado, Senhor, porque, meu Deus, o Teu nome, Ele é grande e Ele é poderoso, Pai. Pois assim, ó Deus, nós oramos em nome de Jesus Cristo, agora e para sempre, e aquele que crê nisso, diga comigo amém. Então vamos adorar o Senhor com esses cânticos, mas entrega o teu louvor, adora a Deus com alegria, para que o Senhor possa se agradar de nós, viu? Vamos louvá-lo.
de um milagre, Senhor, mas não posso desistir de lutar. Hoje creio que o Senhor vai escrever com o sangue de Jesus o meu milagre terei. Eu creio em Ti, Senhor. Hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso. Hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso. Hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso. Maravilhoso. Hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso. Hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso. Hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso. Pega a sua Bíblia aí, abra comigo no Evangelho escrito por Mateus, capítulo de número 25, versículo a partir do 1, nós vamos ler até o versículo de número 13. Os irmãos acharam? Diz assim a palavra de Deus: então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de um sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Amém? Então vamos nos assentar. Deixa a sua Bíblia aberta. Nós vamos meditar aí nesta palavra. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Irmãos, você sabe que o cuidado de Jesus foi sempre de deixar bem claro quanto à realidade e à necessidade da sua ida para o céu, mas também
da sua volta para poder buscar a sua igreja. Quando ele falava a respeito da sua crucificação, quando ele falava a respeito da sua morte e também da sua ressurreição, era muito difícil os apóstolos acreditarem, porque isso não havia até então acontecido, não tinha um parâmetro, não tinha nada que pudesse dar para eles uma consistência de que o que Jesus falava realmente estava por acontecer. Exatamente por isso que Jesus muitas vezes diz para eles: olha, o que eu falo para vocês agora, vocês não entendem, mas vocês vão entender depois. E como de fato as coisas foram acontecendo, conforme Jesus havia falado. Foi necessário que ele fosse entregue, ele foi condenado, ele foi crucificado, ele entregou o seu espírito a Deus. E a Bíblia fala que ele também, para que se cumprisse a sua palavra, ele ressuscitou, como de fato ele já havia prevenido os discípulos. Ele tinha até marcado um lugar para se encontrar com eles, né? E o anjo também, quando as mulheres chegaram no túmulo e não tinha lá mais a presença do corpo de Cristo, o anjo também reforçou para que elas pudessem avisá-los de que o encontro estava confirmado e que eles deveriam, ir para lá a fim de que Jesus pudesse então falar com eles. Como de fato eles encontraram com Jesus, e Jesus então entregou para eles as últimas orientações para que eles pudessem então permanecer ali na presença de Deus, em oração, e começando ali, dando os primeiros passos no estabelecimento da igreja do Senhor. E a Bíblia fala que Jesus então falou com eles a respeito da sua volta. Jesus falou a respeito do propósito de buscar a igreja para poder salvar a igreja de todas estas coisas que haverão de acontecer nos últimos dias. E Jesus disse para nós que tudo isso seria em situações muito complicadas, muito difíceis. Os últimos dias seriam dias trabalhosos, diz a palavra de Deus, dias difíceis de serem vividos. A palavra de Deus fala que o justo, aquele que quer viver errado não tem dificuldade, mas aquele que quer viver uma vida justa, aquele que quer viver uma vida certa, a Bíblia fala que ele vai ter que viver isso na fé, usando a fé, porque não vai ser fácil fazer a coisa certa, não vai ser fácil viver da maneira certa. Mas Jesus sempre focou a importância da salvação, a importância da sua volta, porque isso não se repetirá, não vai ser uma coisa que vai acontecer de século em século, de tempo em tempo. A vinda do Senhor Jesus será uma vez só, assim como o seu nascimento foi uma vez só, assim como a sua morte foi uma vez só, o seu sacrifício uma vez só, né? A Bíblia fala que é um só Deus, é um só Senhor, é uma só fé, é um só batismo, é uma só salvação. Então não vai haver duas. E pelo fato de não haver duas, então nós temos aí a necessidade de estar sempre meditando nesta palavra. E Jesus, ele coloca aqui então para os seus apóstolos, que foi registrado inclusive aqui por Mateus, no capítulo 24, a partir do versículo 29, ele começa a falar justamente a respeito da sua vinda. E ele fala que logo, no versículo número 29, ele fala assim: logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória.
E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma e outra extremidade do céu. Então veja que a salvação, ela não vai ser uma coisa regional, ela vai ser uma coisa que vai acontecer em toda a terra. Mas também a Bíblia fala que não vão ser todas as pessoas que vão ser salvas. A Bíblia fala que serão ali reunidos, chamados, né, os escolhidos, né? Então, nós sabemos que Jesus, o plano da salvação era para alcançar todos. Ele morreu por todos, salvou a todos, mas nem todos receberam. Então, como Deus dá o livre-arbítrio, nem todos serão salvos, mas aqueles que crerem em Deus, aqueles que receberem a palavra de Deus. Evangelho de Marcos, vai lá, Evangelho de Marcos, capítulo 16. Marcos, deixa marcado aí o texto, nós vamos voltar aí, mas lá em Marcos, capítulo 16, fala assim: quem crer, capítulo 16, versículo 16, fala justamente assim, ó: quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Então o grande motivo da igreja se reunir para adorar a Deus, se reunir para poder colocar diante de Deus o nosso culto, né? O nosso louvor e as nossas orações, não são simplesmente as nossas enfermidades ou os nossos problemas do dia a dia, né? O nosso grande motivo de estarmos na igreja é justamente esse principal objetivo da salvação, né? É muito importante que a gente esteja preparado para que na volta do Senhor Jesus nós venhamos a ser salvos. E é por isso então que Jesus, voltando lá no texto principal, ele conta essa parábola que está lá no capítulo 25 de Mateus, a respeito lá das 10 virgens, né? Mas não é só essa parábola que chama a nossa atenção e que nos revela coisas necessárias que nós devemos trabalhar a fim de que a gente venha a ser salvo. É claro que o primeiro passo para a salvação é aceitar Jesus, entregar a vida ao Senhor. Mas pastor, mas precisa fazer isso? Precisa, porque a vida é sua, você faz dela o que você quiser. Se você quiser entregar ela, né, para fazer qualquer coisa nesse mundo, você pode. Tem gente que pega a vida e joga no lixo, tem gente que pega a vida e põe a vida nas drogas, tem gente que pega a vida, põe a vida na prostituição. Então veja, e elas continuam vivendo. Veja que ninguém morre instantaneamente por isso, morre pela consequência do vício, morre pela consequência da escolha, da prostituição. Tem gente que coloca a sua vida no mundo, a pessoa abandona a família e sai por esse mundo. Então é algo que todo mundo pode fazer, mas a Bíblia nos orienta a fazer a escolha de entregar a nossa vida a Jesus. Então, quando a pessoa entrega a vida para o mundo, ela vai para o mundo, ela vai viver o mundo. Quando ela entrega a vida nas drogas, ela vai fazer uso das drogas. Mas quando a gente entrega a nossa vida a Jesus, então nós vamos servir a Jesus. É o contrário do que às vezes as pessoas pensam. As pessoas hoje têm um Deus para poder servi-lo. É Deus que serve a pessoa. Pelo menos elas pensam assim, né? Tem muita gente hoje que faz de Deus um servo, né? E por que não dizer às vezes um escravo? E às vezes até tenta chicotear Deus, colocando nele a culpa de todos os acontecimentos, né? Mas na verdade nós não fomos chamados para que Deus possa ser o nosso servo, não. Nós fomos chamados para reconhecer Deus na nossa vida e passarmos nós a sermos seus servos. Então
entregar a vida para Jesus é isso, é passar a servir. O que eu posso fazer nessa terra para Deus? O que eu posso fazer lá no meu meio, na minha casa, no meu trabalho? Eu quero que Deus me dê um bom trabalho, eu quero que Deus me dê uma boa família, quero que Deus me dê muito. Olha, fazendo de Deus servo, né? A pergunta devia ser: Deus, o que eu posso fazer lá em casa? O que eu posso fazer lá no trabalho? O que eu posso fazer para te servir, para ajudar um pouco essas pessoas, ajudar um pouco esse mundo, não é isso? Então, é para isso que nós fomos chamados, e é para isso que a gente entrega a vida nas mãos do Senhor. Então, primeiro passo, entregar a vida ao Senhor. Segundo passo, é ser batizado. Quem crer e for batizado será salvo. Então, o segundo passo é o batismo. Por que o batismo? Porque o batismo é a consagração disso. O batismo é o selo disso, né? Quando Jesus foi batizado, a Bíblia fala que ele, saindo logo das águas, veio sobre ele o Espírito Santo. E a Bíblia fala que ouviu-se uma voz no céu dizendo: eis aí o meu filho amado, em quem me comprazo. Então veja que naquele momento ali, para quem não acredita em trindade, né? Tem gente que não acredita na trindade, né? Mas naquele momento a trindade estava lá. Jesus sendo batizado, o Espírito Santo vendo sobre ele, e a voz do Pai falando para que todos pudessem ouvir, né? A trindade estava lá, né? Então você veja que quando a gente aceita Jesus e quando a gente passa pelo batismo, essa experiência acontece na nossa vida. Então a gente recebe a presença do Espírito Santo e a gente consegue começar a falar com Deus. A gente às vezes fala assim: não, eu vou falar com Deus. Ou então a gente fala assim: Deus falou comigo. As pessoas que não são da fé, elas não entendem isso. Elas falam assim: acha que vai falar com Deus, acha, Deus falou com ele. É claro que Deus fala. É claro que Deus fala, e é claro que a gente fala com ele, não é isso? Mas por que eles não entendem isso? Porque eles não entregaram a vida deles para Jesus, eles não foram ainda batizados, então eles não podem experimentar estas coisas que são maravilhosas, que é somente para aqueles que usam essa fé. Então Jesus estava justamente falando sobre isso. Olha, eu venho para os escolhidos, né? Então nós estamos aqui justamente por isso, porque nós somos escolhidos. Quem é escolhido de Deus aqui nesta noite? Amém. Nós somos escolhidos. Deus nos escolheu. A gente convida às vezes tanta gente para vir à igreja e a pessoa fala assim: tem um compromisso, hoje eu não posso, mas pode ter certeza que eu vou tal dia. Por que acontece esse desencontro? Porque a pessoa, ela não se sente uma escolhida, ela não se sente necessitada da presença de Deus, ela não se sente necessitada da presença de salvação, ela tem necessidade das coisas da vida, mas ela não tem. Agora, por que a gente convida uma pessoa e a pessoa de pronto, ela aceita vir à casa do Senhor, a prestar um culto a Deus? Porque ela é uma escolhida. Você está aqui nesta noite porque você é um escolhido, aleluia. E não só um escolhido para estar aqui, mas um escolhido para ir morar no céu. E para ir morar no céu, irmão, então nós precisamos disso aqui, da volta de Jesus, para que a gente então, os mortos venham ser ressuscitados, porque antes de Jesus voltar, os mortos não vão ressuscitar. Mas eles não foram para o céu? Eles foram para o céu, mas ainda não receberam o seu corpo incorruptível. Pensa nisso. Quando a pessoa morre, eu vou explicar para você. O que permanece é a alma, só a alma, não é isso? Mas para ela realmente voltar a viver no céu com Deus, ela precisa da ressurreição do corpo. Então, quando a pessoa morre, é somente a alma, mas quando Jesus voltar, esse corpo carnal vai ressuscitar num corpo incorruptível.
incorruptível. Aí a alma vai receber o corpo incorruptível, e nós vamos então, os que ressuscitarem e aqueles que forem arrebatados, que também vão receber um corpo incorruptível, encontrarão com Jesus aonde? Nos ares. E nós seremos levados até Jesus nos ares por quem? Pelo Espírito Santo. E assim estaremos para sempre com Deus na glória. Amém? Mas para isso Jesus então fala assim, ele conta essa parábola das 10 virgens, mas na verdade ele conta aí 3 parábolas que são muito importantes. E ele coloca essa parábola das virgens no meio, como se fosse um recheio entre duas, uma que inicia e a outra que termina. A que inicia, ela está registrada aí no capítulo 24, né? Lá no versículo a partir do 45. Então é a parábola do bom servo e do mal. Então veja que ele destaca aí uma coisa muito importante, para que a gente possa estar aí preparado para a volta de Jesus, né? Então ele destaca assim no versículo 45, ele fala assim, ó, quem é pois o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Então veja que Jesus está contando essa parábola aí, mostrando para nós uma responsabilidade da qual às vezes a gente não percebe, da qual às vezes a gente não sabe. Mas nós temos a responsabilidade sobre a vida de muitas pessoas. Muitas pessoas dependem de você. Muitas pessoas dependem muitas vezes do seu trabalho, depende muitas vezes da sua responsabilidade, mas principalmente depende do seu testemunho. E acontece que a Bíblia, quando Jesus conta essa parábola dizendo assim, que existe pessoas que já ouviram falar tanto que Jesus vai voltar, que já se cansaram, e hoje já nem tem mais a fé, nem mais tem a certeza de que Jesus realmente vai voltar, porque tem gente que vem de geração, né? Nasceu na igreja, os pais eram crentes, nasceu dentro da igreja, cresceu dentro da igreja, e vem ouvindo isso a vida inteira, mas isso nunca acontece. Então, ele conta aí, veja que no versículo de número 48, ele fala assim, mas, se aquele servo sendo mau, disser consigo mesmo, meu Senhor, demora-se, olha só, então, existe pessoas que vão ter esse sentimento aí, que vai ter esse sentimento da demora, vai achar que Jesus, demorou demais, eu já nem estou acreditando mais. E ao invés de continuar servindo a Deus, ao invés de continuar fazendo a obra de Deus, não que talvez eles vão se afastar da igreja, não, às vezes até permanece na igreja, e é isso que Jesus está nos chamando a atenção, né? Para nós que permanecemos na igreja, fala assim, ó, se você tiver com esse pensamento de que Jesus demorou demais, ou se alguém contou para você que Jesus não vai voltar, ou colocou na sua cabeça ou no seu coração uma heresia que seja contrária a essa doutrina da salvação, então você pode talvez até falar assim, quer saber de uma coisa? Nem vou esperar mais. E a Bíblia fala no versículo 49, que essa pessoa, ela passa a espancar os seus companheiros e a comer e beber com os ébrios. O que quer dizer isso? A pessoa que não espera a volta de Jesus, ela também não pensa na morte. Ninguém pensa, será que eu vou morrer amanhã? Será que eu vou morrer depois de amanhã? Então a pessoa, ela não pensa nem na volta, e ela não pensa também nem na morte. Então ela vive como se ela fosse eterna. Ela vive como se ela não fosse ter um encontro com Deus. Então ela não cuida da responsabilidade daqueles que estão ao redor, e ela passa a destratar pessoas, ela passa a não reconhecer pessoas, ela passa a maltratar pessoas. Veja que o versículo 49, ele fala exatamente, passa a espancar os seus companheiros e a comer e a beber com os
ébrios. Então, tem pessoa que passa a maltratar, por exemplo, família, amigos, irmãos da fé, como se Deus não fosse cumprir a sua palavra e como se ele não fosse voltar, porque Jesus está dizendo aqui que há uma grande responsabilidade nos nossos relacionamentos. Para que nós possamos estar preparados para a volta de Jesus, é importante a gente reconhecer, a importância das pessoas que nos cercam, porque assim como você é importante para Deus, as pessoas que também estão ao seu redor, elas são importantes para Deus. Então, você precisa cuidar, por exemplo, do tratamento, do respeito, cuidar, por exemplo, do seu testemunho, porque ele vai ser importante na volta. Não é só ser batizado, não é somente ter crido, mas é servir a Deus com paciência, porque tem pessoa que precisa da nossa paciência, tem pessoa que precisa da nossa longanimidade, tem pessoa que precisa, do nosso amor. E quando a nossa paciência não dá, quando a nossa longanimidade não dá, quando o nosso amor não é o suficiente, nós ainda precisamos ir orar, não podemos abandonar, nós temos que ir orar e pedir a longanimidade de Deus na nossa vida, o amor de Deus, a paciência de Deus, porque Deus tem tudo isso conosco. Ou você acha que você também não é diferente, que você não é difícil? Não, todos nós somos difíceis. E Deus age com amor para com as nossas vidas. Então você pensa assim: eu quero que tudo dê certo na minha vida, mas você está negligenciando isso que é tão importante. Então Jesus, ele colocou essa parábola, junto com as das virgens a respeito da sua volta. Se Jesus voltar e se você estiver destratando sua família, se você estiver destratando seus companheiros, estiver destratando a sua esposa, estiver destratando seu marido, estiver destratando seus filhos, estiver destratando seus amigos de trabalho, destratando seus irmãos, destratando aquele que pede a moedinha lá no semáforo, se você for arrogante demais e sair por aí pisando, respondendo mal, respondendo duro, não é assim que a gente vive, não é para isso que nós fomos chamados. Então olha o que diz a Bíblia no versículo 50, fala assim: virá o Senhor daquele servo em dia em que não o espera e a hora que não sabe, e ao invés de salvá-lo, vai acontecer o quê? Vai castigá-lo. Ao invés de lançá-lo no céu, olha aí, lançando-lhe a sorte com os hipócritas, e ali haverá o quê? Choro e ranger de dentes. Então, uma das coisas que nós precisamos cuidar, para aqueles que creem na volta do Senhor, é o segundo mandamento. Qual é o segundo mandamento? Amar o teu próximo como a ti. Presta atenção nisso, porque a gente inverte tudo, a gente pega o segundo e o primeiro põe para trás e a gente inventa um primeiro. O primeiro é: ame-se a si mesmo acima de todas as coisas. E cada um está preocupado com o seu problema, cada um está preocupado. Estamos esperando a volta de Jesus, mas eu estou preocupado com o meu problema. E Jesus já está demorando muito, porque os meus problemas estão se agravando, e eu já estou ficando cansado de ficar esperando Jesus, e problema, e problema, e problema. Olha, estou ficando desanimado. É assim que as pessoas falam. E isso não vai resolver nada, muito pelo contrário, vai só piorar. Nós precisamos crer, Jesus vai voltar. E você precisa estar preparado para ir para o... E você precisa levar alguém junto. Você precisa levar. Então, como é que nós vamos levar alguém junto destratando? Como é que nós vamos levar alguém junto humilhando? Tendo uma atitude grosseira. Então a gente precisa mudar. Para a gente ser salvo, nós temos responsabilidade com pessoas. Você precisa ganhar seu marido na fé. Você precisa ganhar seus filhos na fé. Precisa ganhar os seus pais na fé. Tem muita gente que ainda não está salvo. E vamos ganhar de que maneira? Servindo a Deus.
honrando, respeitando, né? E a Bíblia fala que além de a gente, né, além de cometer a falha aí de espancar os companheiros, espancar com palavras, com agressividade, ainda nós não podemos nos assentar a comer e a beber na mesa dos ébrios. Ah, eu não bebo, mas você senta com quem bebe. Eu sou de Jesus, mas você participa da roda de quem critica. Você participa no meio dos amigos, né, que são contrários. Então, isso não te acrescenta. E Deus vê. Deus vê quando você senta, quando você compartilha. Deus vê quando você está no meio daquelas pessoas, né, que não querem saber de Deus. Porque quando nós vamos lá para fazer o resgate, quando nós vamos na casa do ébrio para poder resgatá-lo, amém. Mas quando nós vamos lá para compartilhar com ele do mundo que ele vive, das coisas que ele vive, então para ele não vai fazer mal nenhum, mas para nós vai fazer muito mal. Então a Bíblia está dizendo aí, né, que se você espera a salvação, você tem que fazer uma escolha, você tem que fazer uma seleção, né? Você não pode viver e compartilhar com a vida daqueles que gostam de se embriagar, daqueles que se embriagam na prostituição no final de semana e depois lá na segunda-feira no trabalho vai contar suas aventuras e você vibra por elas, e você aplaude por elas. Você não pode compartilhar com os ébrios, né, que se envolvem em todas as coisas, se embriagam nas coisas desse mundo e contam as suas histórias e os seus olhos brilham. Não, você tem que ser um servo, você tem que falar para ele que isso vai levar ele para o inferno. Você tem que servir a Deus. Você tem que pregar a palavra de Deus. Se você crê que Jesus vai voltar, você precisa saber que Jesus vai voltar e essa pessoa, ela não vai ser salva. Eu, por exemplo, tinha meus 18 anos e eu não sabia a respeito da necessidade da minha atitude para ser salvo. Eu era religioso, a religião não me ensinou isso. Então veja bem, e se ninguém tivesse me falado, eu estaria até hoje lá na religião. E se você não falar, muita gente vai morrer na religião, muita gente vai morrer na maldição. Então nós não podemos compartilhar dessas coisas do mundo, nós não podemos nos calar, nós não precisamos abrir uma divergência. A Bíblia não nos orienta a discutir, a fazer disso uma polêmica, mas nós precisamos falar. Nós precisamos, afinal de contas, ser luz no meio e sermos sal no meio do mundo. E se a luz não prestar, e se o sal não salgar, para que presta? Para que nós vamos prestar? Fala para mim. Se Deus não puder nos usar, tenha certeza que a obra da salvação não vai parar. O que ele fala? Que se nós não nos calarmos, até as pedras clamar, mas nós vamos deixar as pedras fazer aquilo que é para nós fazermos. Então veja que a Bíblia fala, né? Antes da parábola das 10 virgens, a Bíblia fala sobre as responsabilidades dos nossos companheiros, das pessoas que nos cercam. E lá no versículo 14, para deixar as 10 virgens no meio, ele conta uma outra parábola, fechando essa trilogia aí de parábola. Ele conta a parábola dos talentos. O que é a parábola dos talentos? A parábola em que Jesus, ele distribui talentos, e esses talentos aqui, não é a capacidade, não é virtude, não, esse talento aqui, né, que é uma tradução do grego, são bens. São bens. Ele distribuiu bens. Para um ele deu 5, para outro ele deu 2 e para outro ele deu 1. Então a Bíblia fala que quando ele voltar, ele vai ver o que nós fizemos com as pessoas, que é nossa responsabilidade com pessoas.
e ele vai ver a nossa responsabilidade com os nossos bens. E ele conta aí, né? Nessa parábola, você conhece ela, que aquele que recebeu 5 talentos, ele ganhou mais 5. O que ganhou 2 talentos, ele ganhou mais 2. E o que pegou 1, o que ele fez? Ele enterrou, não é isso? E o que a parábola então ela conta? Ela conta a respeito dessa administração de bens. Que aquele que recebeu 5 talentos, ele administrou 5 talentos. O que recebeu 2, administrou 2. Então o que a palavra está nos ensinando? Que nós precisamos administrar a riqueza que Deus nos deu. Não é para a gente administrar miséria. Não é para a gente administrar dívida. Você tem que amadurecer espiritualmente. Você tem que parar de se envolver com dívida. Nós estamos acostumados com esse propósito capitalista. Nós estamos acostumados com isso. Não tem dinheiro, vai lá e compra a prazo. Mas você tem que raciocinar que você tem que administrar a riqueza. Você não pode, porque Deus não te deu miséria. Deus não te deixou sem nada. Então, você tem que pensar o seguinte, que aquele que recebeu 5, ganhou mais 5, ele entregou quantos para o Senhor quando voltou? Ele entregou tudo. Porque os 5 que ele tinha não era de quem? Era do Senhor. Então, quando Jesus voltar, nós vamos ter que entregar. Porque nada é ou é. Se alguma coisa é sua, então a sua vida não está nas mãos de Deus. Então você não pode fazer o que você quer, da maneira que você quer, estourar tudo e falar assim: eu não ligo para dinheiro. Não, e o seu testemunho? E o cobrador batendo na sua porta? Vai ganhar o vizinho? E a responsabilidade com os seus companheiros? Veja que uma entrelaça na outra. Se você não tem um bom testemunho, como que você vai pregar a palavra onde você compra? Como que você vai pregar a palavra com as pessoas que você convive? Então, você tem que aprender a administrar isso aí, você tem que correr atrás. Pastor, os meus relacionamentos, pastor, eu não tenho amigo. Você tem que correr atrás disso, porque Jesus está... E essa conversa de que não tem amigo tem que mudar, você tem que ter. O fato de você não ter amigo não é um problema das pessoas, é seu. É pontual. Não é de todos. Pastor, mas olha, eu não tenho nada. O fato de você não ter nada não é um problema de Deus, é um problema seu. Você tem que correr atrás. Então você tem que melhorar a sua postura, você tem que melhorar o seu testemunho. Você tem que ser mais amigo. E você tem que granjear amigos na fé, não no mundo. Você tem que granjear amigos aqui na igreja. Quem são os seus amigos aqui da igreja? Com quem que você troca conversa? Com quem que você troca informação? Você manda zap para quem? Recebe zap de quem? Seu e-mail está aberto para quem? Então, basta você ver, abre lá seu e-mail e verifica lá quantos são da fé e quantos não são. Abre o seu zap, veja quantos são da fé, veja onde que você está melhor ranqueado, se no mundo ou se na igreja. É você que vê. Veja onde você está mais disponibilizado, no mundo ou na igreja, com os ébrios ou com os escolhidos. Você vai fazer parte no final de tudo. Você vai com os escolhidos ou você fica com os ébrios? Essa história, ela não vai ser decidida no último dia. Não vai ser. Quando Jesus voltar, já vai estar decidido. E não é Ele que decide. Quem decide sou eu. Quem decide é você. E é agora. Nós já estamos decidindo esse desfecho. Quando chegar lá, só vai acontecer o que já tiver plantado. Ninguém vai colher trigo se plantou milho. Mas também ninguém vai colher milho, não é verdade? Se por um acaso plantou trigo. Então, o que você plantar, aquilo que você semear, você vai colher. Então é importante que você cuide
né? Do meio das pessoas que você vive, daquilo que o seu ouvido ouve. O seu ouvido é santo, mas para quê? Para ouvir coisas que os ébrios contam, para ouvir as histórias do mundo. A sua riqueza é consagrada, então você precisa administrá-la. Então quando Jesus voltar, o que ganhou 5 devolveu 10, o que ganhou 2 devolveu E aí, e o que tinha 1? E o que aconteceu com ele? Olha lá no versículo do capítulo 25, olha lá no versículo número 28, fala assim, ó: tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem, porque a todo o que tem lhe será dado em abundância, mas ao que não tem, até o que tem será. E o servo inútil lançai-o para fora, nas trevas, e ali haverá choro e ranger de... Então nós temos que trabalhar, irmão. Então esse negócio de culto de sexta-feira, isso aqui não é conversa, não é lazer. Culto de sexta-feira é para a gente botar a vida em dia, é para a gente botar os nossos relacionamentos em dia, botar no altar, fazer uma campanha, para que a gente possa ter bons relacionamentos, para que a nossa vida financeira esteja fortalecida. É sexta-feira, campanha. Porque se você não buscar, você não vai achar. Se você não bater, a porta não vai abrir. Batei, batei e abrir-se-vos, buscar e achar. É assim que funciona. Então você tem que orar. Você não pode ficar vendo aí o seu mundo se deteriorar e caindo em pedaços. Ah, o meu mundo caiu. Não vem com essa história de mundo caiu, não. Levanta e resplandece. Aleluia. Está escrito lá em Isaías: eis aí que vem a tua salvação. Amém, irmão? E se você fizer isso, Deus vai ser contigo. E se Deus estiver com você, quem é que vai levantar contra você? Então você precisa reagir. Mas, então veja bem, nós temos responsabilidade com pessoas, porque se você não for para o céu, não pode ser culpa minha. Se a pessoa não vai para o céu, não pode ser culpa sua. E nós temos responsabilidade com a nossa riqueza. Fala para quem está falando, não vamos falar de pobreza, fala, não vamos falar de miséria. Nosso Deus não é o Deus de miséria. Nosso Deus, não fala de quanto você deve. Fala de quanto você tem. Foi essa pergunta que Jesus fez. Ele perguntou assim: quantos nós temos para alimentar? Ele não fez essa pergunta, ele falou assim: o que nós temos para alimentar essa multidão? Então você tem que ter a visão espiritual. Agora, se você fica aí, né, contando dívida, aumentando dívida, se você está enroscado na dívida, o que você tem que fazer? Você não pode mais fazer dívida. Acabou. Pastor, mas se eu não fizer uma dívida, eu não vou comer. Fala para o irmão: vou almoçar na sua casa. Fala para ele aí. Vou almoçar na sua casa, vou jantar na sua casa. É isso aí. Vai lá na minha casa. Vai na casa do irmão. Falou: irmão, não estou podendo fazer dívida, irmão. Dá para a gente almoçar junto hoje? Vamos embora, vamos fazer um rodízio aí, irmão. Mas você tem que sair dessa. E vai sair em nome do Senhor Jesus. Quem crê pode aplaudir o Senhor e glorificar a Deus. Então a volta do Senhor Jesus fala dos nossos relacionamentos. A volta do Senhor Jesus fala da nossa vida financeira. E a volta do Senhor Jesus fala sobre as 10 virgens, sendo que 5 eram nécias, imprudentes. Elas eram imprudentes. Não é que elas não tinham juízo, não. Elas eram imprudentes. Elas sabiam. E as outras 5, elas eram o quê? Prudentes. Então tinha 2 grupos
O grupo que era sensato e o grupo que era insensato. E o que todas elas tinham? Todas elas tinham uma lâmpada. Fala, lâmpada. O que significa lâmpada? De acordo com o Salmo 119, vai lá. Nós temos que ir na Bíblia. Não adianta a gente querer fazer as coisas sem Bíblia. Salmo de número 119. O que é lâmpada? Por que todas elas tinham a lâmpada? Salmo de número 119, versículo 105. O que está escrito aí? Lâmpada, lâmpada, o que é? É o que? É a tua lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus. Então, quando Jesus está falando lá que as virgens, todas elas tinham lâmpada, Jesus está dizendo o quê? Que todas elas conheciam a palavra. E todas elas tinham a lâmpada acesa. Acesa. Tinha uma palavra viva. Mas diz a Bíblia que elas estavam esperando o noivo. Só que, segundo o conceito delas, o noivo tardou. Não veio no dia que elas estavam esperando, na hora que elas estavam esperando, no momento que elas estavam esperando, porque não é no momento da gente, é no tempo de Deus, irmão. Mas ele veio, assim como ele virá. Aleluia. E a Bíblia fala que elas então, isso é muito importante a gente observar. Versículo número 5: e tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. É isso que a igreja tem que tomar cuidado, irmão. As virgens somos nós. As prudentes somos nós. E as imprudentes somos nós também. Você é qual? Aleluia, defende o teu cajado aí. Mas entre nós aqui existe, porque a palavra de Deus, ela não mente. Entre nós existe pessoas aqui que estão agindo com prudência, e tem pessoas que estão agindo com imprudência. E Deus está falando isso aqui conosco, por quê? Para que a gente possa realmente organizar as coisas. Então a Bíblia está dizendo que existiam os dois grupos. E aí diz o texto aí, né? Que o grande perigo foi esse. Que como Jesus não veio, então todas elas adormeceram. Toma cuidado com isso. Toma cuidado com esse adormecimento. O que é adormecimento? Se acostumar com as coisas que você não deve se acostumar. Você não deve se acostumar com aquilo que vai comprometer a sua salvação. Sabe, quando você aceitou Jesus, você era mais rigoroso, mais rigorosa. Você era mais criterioso, mais criteriosa. Mas aí foi passando o tempo e você deixou passar isso, deixou passar aquilo. Passou um mosquito, passou o boi e agora está passando a boiada. E você precisa acordar. Porque se passar um mosquito, se passar o boi, passar a boiada ou não, Jesus vai voltar. E quando ele voltar, aí mas você fala assim, mas aquele irmão lá também está. Mas acontece que tem alguns que tem a lâmpada, mas tem óleo de reserva. Todos adormeceram. Mas eu não vim no culto, mas fulano também não veio. De repente ele tem reserva. E você tem? Pergunta aí, você tem? Você tem reserva para não vir? Você tem reserva para não vir? Por quê? Porque vai chegar a hora, querendo a gente ou não, que o versículo 6 vai se cumprir. E o versículo 6 fala que à meia-noite ouviu-se eis o noivo sair ao seu encontro.
E aí todas elas acordaram e Jesus voltou e é agora e vamos. Só que aí quando foram pegar as lâmpadas, umas estavam com as lâmpadas acesas e tinham reserva. As outras estavam com as chamas já quase apagando. Sabe quando não dá mais vontade de orar? Sabe quando a gente ora porque a gente sabe que tem que orar? Sabe quando não dá mais vontade de ir no culto e a gente começa a ser seletivo? Sabe quando não dá mais vontade de ler a Bíblia e quando a gente lê a gente pega no sono? Então é isso. A chama está apagando. Tem que tomar cuidado. Porque quando Jesus voltou, então elas disseram assim: vamos nos preparar, o noivo chegou. E aí as que não tinham reserva falou assim: nos empresta o óleo, nos empresta o azeite. Mas elas pediram isso para as virgens que eram prudentes. E as que eram prudentes. O que elas disseram? Não. Ah, você é daqueles que não pode ouvir não? Tem uma doença aí de que não pode ouvir não, né? Se ouvir não, a pessoa se joga no chão, a pessoa, né, se bate. Então, mas a vida tem não. E a gente precisa estar preparado pelo não, porque se quando Jesus voltar, a gente estiver acostumado com sim, pode haver um não bem grande para nós. Então eu preciso, se ninguém está te falando, se o teu marido não fala, se teus filhos não falam, se teu pai não fala, eu como pastor preciso te falar. Que na Bíblia tem não. Se para você no seu mundo aí não tem não, tudo é sim, tudo pode, na Bíblia tem não. E você tem que estar preparado para o sim, e você tem que estar preparado para o não. Então a Bíblia fala que diante do não, elas falaram assim: me empresta. E elas então disseram assim: não, de jeito nenhum. E aí o que diz a Bíblia? Olha aí, pega o texto aí e fala assim: ó, e as nessas disseram a prudente: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. O que é o azeite? É o Espírito. É o Espírito, irmão. Ó, o azeite é o espírito da fé. Não basta a gente ter fé, não basta a gente tem que ter o espírito. Sabe, não basta a gente sentar na mesa e comer, a gente tem que ter fome. Senta na mesa sem fome para você ver, você come, mas não tem gosto, mas você come, você sabe que você precisa viver. É diferente de você sentar na mesa e comer com fartura. Assim é a fé. Não é? Uma coisa é você vir na igreja, é uma coisa é você, e outra coisa é você estar no Espírito. E é isso que você precisa pegar. Você precisa ter não só a lâmpada, mas você precisa ter a vasilha cheia do azeite, do Espírito, irmão. Então aí elas disseram assim, olha aí, ó, fala assim, ó, e as nessas disseram a prudente: dai-nos, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e também a vocês. E diante aos que o vende e com... E elas foram comprar. Quando você vê as pessoas de igreja em igreja, são como estas virgens que estão indo comprar azeite, porque a vasilha esvaziou. E elas estão então de igreja em igreja querendo comprar azeite, querendo sentir de novo a unção. Sabe por quê? Porque negligenciaram a primeira parábola, jogaram fora os companheiros, negligenciaram a segunda palavra, gastaram de maneira exagerada, e agora elas ficaram vazias.
E elas então vão procurar outro lugar. E aí surge o que nós conhecemos de desigrejados. Então, irmãos, isso não é uma metáfora, isso é uma realidade. E é para a gente vigiar. Vigia. Porque se aconteceu com eles, pode acontecer com a gente também. Nós precisamos ter irmãos, nós precisamos estabilizar a nossa vida, e nós precisamos ter azeite na nossa botija. Amém? Pode aplaudir o Senhor e glorificar Deus. Aleluia. Fique de pé, vamos começar uma campanha de oração pela sua vida. Vamos começar uma campanha de oração. Vamos começar uma obra. Vamos restabelecer todos esses conceitos, fortalecer a sua vida na fé, porque a qualquer momento vai bater o relógio da meia-noite. E nós vamos então avisar: o noivo chegou. E nós precisamos estar preparados. Aleluia. E sabendo disso, que nós precisamos estar assim, preparado para a volta de Jesus, é que eu quero saber se existe alguém aqui nesta noite que diante desta oportunidade tão preciosa, gostaria de entregar sua vida nas mãos do Senhor Jesus. Se tiver alguém, aonde você estiver, levanta a sua mão, dá um sinal, dizendo assim: pastor, eu quero. Aleluia, glória a Deus. Eu tenho a primeira mão ali. Tem mais uma outra mão que queira entregar sua vida ao Senhor Jesus? Se tiver, levanta assim bem alto a segunda mão. Tem alguém que queira entregar a sua vida? Aleluia. Eu vou pedir para que esse irmão venha aqui, e que o irmão que o convidou venha junto com ele. Traga ele aqui. Nós só temos uma visita, e uma visita aceitou Jesus hoje. Eu fico me perguntando, se tivesse duas, se tivesse três, se tivesse quatro, se tivesse cinco. Você veja, irmãos, como essa palavra não é para quem está sentado do nosso lado. Essa palavra é para nós, irmãos. A parábola dos companheiros. Nós precisamos trazer gente para a igreja, irmão. Nós precisamos trazer a família, os amigos para a igreja, para que Jesus possa fazer uma obra. Amém, irmão? O que ele é seu? É seu amigo? Rapaz, ele te deu o melhor, hein? Ele te convidou para o melhor, hein? Você foi no casamento dele? Aí, ó, ele não te convidou para o casamento. Ah, graças a Deus, então não foi também muita coisa assim, não. Ele te convidou para o melhor, a melhor festa. Foi ou não foi, pessoal? Pode aplaudir o Senhor Jesus e glorificar. Aleluia. Tem alguém aqui nesta noite que está sentindo a chama bem fraquinha, irmão, e precisa que essa chama venha reacender e encher a sua botija de novo de azeite? Se tiver, saia da onde você estiver, do lugar que você esteja, e venha aqui para o altar. Eu quero fazer uma oração para que você possa se fortalecer, para que você não seja pego desprevenido, para que você não venha se surpreender. Tem alguém nesta noite? Pastor, eu estou meio fraco na fé, pastor. Se tiver, não fique envergonhado não, nós estamos entre família. Toma esse passo, toma essa atitude, toma esse passo de fé. Saia do lugar onde você está aí e vem aqui à frente, e você só vai receber o melhor. Não importa o que alguém vai pensar, o que alguém vai dizer, importa a sua vida com Deus. Isso, irmão, graças a Deus. Graças a Deus. Vamos falar com Deus. Maravilhoso Deus, poderoso Pai, em nome de Jesus nós queremos te agradecer
por esse momento que nós estivemos aqui, Senhor, meditando na Tua palavra que é fiel, a Tua palavra, meu Deus, que não vai passar, não vai se tornar ultrapassada, a Tua palavra, meu Deus, que uma vez lançada, ela cumpre, ó Deus, o propósito pelo qual ela foi falada, meu Deus. Então, meu Deus, nós queremos te pedir, Senhor, para que ninguém que esteja aqui na igreja, Senhor, se sinta isolado, meu Deus, se sinta, meu Deus, sozinho, porque a Tua palavra fala que no seu meio não haverá órfão, não haverá viúva, nem viúvo, porque, meu Deus, todos nós faremos parte, não de um grupo, Senhor, que se reúne, mas de um corpo, meu Deus, de uma família, meu Pai. Então, meu Deus, eu te peço que onde houver uma barreira de relacionamento, onde houver, meu Deus, uma timidez, onde houver um bloqueio, onde houver um medo, meu Deus, porque a pessoa, meu Deus, às vezes ela chega no meio da igreja com medo de se relacionar, meu Deus, porque ela já foi traída, porque ela já foi humilhada, porque, meu Deus, ela teve experiências na vida dela, meu Senhor, que só trouxeram, meu Deus, tristeza e destruição, meu Pai. Mas é preciso, meu Deus, que agora, Pai, possa, meu Deus, se manifestar, possa operar o Espírito da fé, meu Deus. E o Espírito da fé, meu Deus, nos leva a nos relacionar, não acreditando, meu Deus, nas pessoas, não depositando nelas, meu Deus, o que nós cremos, Pai, mas nos leva a nos relacionar crendo em Ti, Jesus, olhando para Ti, Jesus, porque as pessoas podem falhar, mas o Senhor nunca vai falhar. As pessoas, meu Deus, elas podem faltar, mas o Senhor nunca vai faltar, meu Deus. E as coisas que muitas vezes acontecem na igreja é para o nosso crescimento espiritual, é para o nosso amadurecimento espiritual, é para que a gente possa provar a nossa fé, para que a gente possa provar a Tua palavra em nós, meu Deus. Assim como Jacó e Esaú tiveram que superar aquela divergência, nós também temos que encontrar os caminhos que nos faz superar pela fé, meu Pai. Então, em nome de Jesus, eu te peço agora, para que onde houver, meu Deus, uma barreira, uma dificuldade, onde houver, meu Deus, uma falta de companheirismo, eu te peço para que, meu Deus, esse inimigo seja agora derrotado, esse inimigo seja agora destruído, meu Deus. E que haja, meu Deus, uma liberação agora aos nossos corações, de alegria, de harmonia, de paz, de envolvimento e de fé, Senhor, de maneira, Pai, que nós possamos sermos cada um membros, meu Deus, de um mesmo corpo, meu Pai, e fazermos uso, Senhor, juntos da nossa fé, Pai. Em nome de Jesus eu te peço pela vida daquele, Senhor, que está embaraçado, meu Deus, na vida, meu Deus, de financeira, aquele que está, meu Deus, endividado, aquele que está, meu Deus, com problemas, meu Senhor, para poder saldar os compromissos. Em nome de Jesus eu te peço agora, Senhor, para que o Senhor possa enviar, meu Deus, Teu poder sobre cada vida, Senhor, de maneira que todas estas coisas possam ir sendo curadas, superadas, meu Deus, e que o Teu nome possa ser glorificado. Tira, meu Deus, as nossas vidas desse estado de aparência, desse estado de dormência, Senhor, mas nos leva para o Teu altar, Senhor, nos leva para a oração, meu Pai, nos leva, meu Deus, para a comunhão, meu Pai, em nome de Jesus, nos dá força do Teu Espírito Santo, nos leva, meu Deus,
para o jejum, nos leva para a consagração, meu Deus, mas nós não vamos deixar que essas coisas possam nos vencer, meu Pai. Nós não vamos permitir que essas coisas possam nos inabilitar, Senhor. Mas quando o Senhor voltar, meu Deus, tudo isso já vai estar arrumado, tudo isso já vai estar preparado, tudo isso já vai estar restabelecido, meu Deus. E quando, meu Senhor, o anjo tocar a trombeta, Pai, nós vamos nos preparar, Senhor, nós vamos estar devidamente prontos, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo eu te peço, na vida destas pessoas, meu Deus, que por algum motivo elas estão passando, quem sabe, um momento de angústia, de tribulação, de dificuldade, e às vezes isso leva, meu Deus, a fé se esfriar. O inimigo, meu Deus, ele age nas nossas fraquezas, meu Pai, e nós temos que lutar para que o inimigo não conheça as nossas fraquezas. Mas às vezes a gente declara as nossas fraquezas, a gente mostra, meu Deus, as nossas fraquezas, e o inimigo então sabe onde agir, o inimigo sabe aonde ele deve entrar, Senhor. E eu creio, meu Deus, que esta seja uma noite, meu Deus, de bênção na vida de todas estas pessoas que estão aqui neste altar, Senhor, porque, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, a tua palavra, Senhor, fala que aquelas virgens, elas saíram para comprar, meu Deus, o azeite, e elas conseguiram e voltaram, só que voltaram tarde demais. Mas para nós ainda não é tarde demais, Senhor. Nós ainda estamos no tempo de Deus, meu Pai. Nós ainda estamos no tempo da salvação. Nós ainda estamos, meu Deus, no tempo da tua glória. Nós ainda estamos, meu Deus, no tempo da tua volta, meu Pai. Então eu te peço, meu Deus, começa, Senhor, a derramar sobre estas vidas o poder do teu Espírito Santo, meu Deus. Começa, meu Deus, a derramar, Pai. E para isso eu gostaria que você que está aqui diante do altar, gostaria que você abrisse o teu coração para Deus. E eu gostaria que você confessasse a Deus agora todos os seus caminhos, que são caminhos errados diante de Deus. Eu gostaria que você confessasse aonde você se afastou do propósito de Deus, onde você tomou um atalho na sua vida, aonde você permitiu que o inimigo te iludisse, que o inimigo te enganasse. E é muito importante o seu quebrantamento, é muito importante a sua confissão, porque Davi escreveu no Salmo dizendo assim, que enquanto ele escondia o pecado dele, ele ia sendo consumido. Mas quando ele enxergou o seu erro, e quando ele confessou o seu pecado, o céu se abriu para ele. Eu tenho certeza que o céu quer se abrir para você nesta noite. Eu tenho certeza que Deus quer derramar bênção sem medida sobre a tua vida. Onde foi que você se afastou? Onde foi que você se perdeu? Onde foi que você errou? Foi uma palavra? Foi uma decisão? Foi uma escolha? Foi um pensamento? Confessa agora diante do Senhor, para que Ele possa te curar, para que Ele possa te sarar. Você entristeceu o Espírito Santo com o quê?
Você afastou o Espírito Santo da sua vida de que maneira? O que foi que aconteceu? Fala com Deus. Não tenha medo de Deus. Busque a presença dEle. Vai te receber. Vai te perdoar. E vai fazer você sentir de novo a presença do Espírito Santo. Aleluia. Davi pediu perdão a Deus e disse: Pai, não retires de mim o teu Espírito Santo. Não deixa a chama apagar. Não deixa a chama apagar. Esse é o momento de você voltar com tudo para o altar. É o momento de você ser colocado de pé por Deus. Esse é momento de haver cura na sua vida. É momento da luz resplandecer no seu caminho. É momento da glória de Deus se manifestar na sua vida. Aleluia, louvado seja Deus. Confessa a Ele, fala com Ele nessa hora. Fala com Ele e Ele te restabelecerá. E Ele te colocará de pé. E Ele levantará sobre a sua vida a mão poderosa do Senhor. A mão de Jesus não está encolhida, nem os ouvidos do Senhor estão tampados diante de tal situação. Aleluia. Então busca Ele, fala com Ele, se arrepende do seu erro, se arrepende do seu pecado, se arrepende de qualquer coisa que aconteceu, não importa. Repreende aquela palavra, abre o teu coração de novo, louvado seja Deus. Repreende o inimigo que está te acusando de dia, de noite. Repreende agora o destruidor que se levantou contra a tua vida, em nome de Jesus Cristo. E a mão do Senhor vai te curar, a mão do Senhor vai te abençoar. Senhor, meu Deus e meu Pai, compadece-te de nós, meu Senhor, porque eu sei que o Senhor é bom. Nós cantamos aqui que o Senhor é bom, e nós não cantamos de boca para fora, nós cantamos de coração, Senhor. E segundo, meu Deus, a tua multidão das tuas misericórdias, meu Deus, segundo a tua graça que foi derramada sobre as nossas vidas, Senhor, meu Deus, tira as nossas transgressões, tira os nossos pecados, lava-nos com o sangue do teu Filho Jesus Cristo, e nos purifica, meu Deus, de todo pensamento, purifica o nosso coração de todo mau caminho, meu Deus, purifica as nossas mãos que talvez tenham sido contaminadas, meu Deus, purifica-nos dos nossos erros, das nossas falhas, pois agora nós sabemos, pelo Teu Espírito Santo, a nossa transgressão, nós sabemos onde foi que nós erramos, porque o Teu Espírito Santo, Ele nos convence dos nossos erros e dos nossos pecados, meu Deus. Pecamos contra Ti, talvez pecamos contra os nossos, talvez tenhamos pecado para com a Tua igreja. Meu Deus, em nome de Jesus nos lava, em nome de Jesus nos purifica, perdoa, meu Deus, os nossos erros, as nossas falhas, porque eu sei, meu Deus, que não há prazer no Senhor nos nossos delitos. Não há como a gente prosperar no nosso mau caminho. Não há como a gente, meu Deus, ser bem sucedido enquanto nós estamos na falha, Senhor. Mas quando nós nos prostramos e quando nós nos humilhamos, Tua palavra fala que o Senhor
exalta aquele que se humilha. Tua palavra fala que o Senhor limpa aquele que está contaminado. Então nesta noite, meu Deus, nós te pedimos, lava-nos e seremos limpos, meu Deus. Passa do sangue de Jesus Cristo sobre a nossa vida e nós seremos curados, Senhor. E nós seremos restabelecidos e nós seremos sarados, meu Deus. Pelo sangue de Jesus, levanta a tua mão para o céu e diga comigo: pelo sangue de Jesus é que eu estou diante do teu altar, cheio de temor e de tremor por ti, meu Deus, mas crendo na tua graça e na tua misericórdia. Perdoa os meus pecados e enche a minha vida com o poder do teu Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, amém e graças a Deus. Que a graça do teu Filho Jesus, o amor do teu coração e a presença viva do Espírito Santo seja com toda a tua igreja agora e para sempre. E aquele que crê recebe, diga comigo, amém. Vamos aplaudir bem alto, Senhor, e glorificar a Deus.